Então, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao TikToks, um podcast dedicado à promoção da saúde mental, desenvolvido no âmbito do projeto com o mesmo nome. O TikToks é um projeto promovido pela Associação Plano I e financiado pela Direção-Geral de Saúde. Para ouvirem os nossos podcasts, deverão seguir-nos nas nossas redes sociais, em TikToks.ensino superior e também no Spotify e YouTube. No âmbito deste recém-criado podcast, contaremos com vários e várias convidados e convidadas para uma conversa informal sobre diversas temáticas em torno da saúde mental, contando sempre como anfitriãs as psicólogas do projeto. Hoje estarei eu, mas também temos na nossa equipa a Vânia Carneiro e a Catarina Marques, que estarão presentes noutros episódios. Hoje pretendemos conhecer o fenómeno da violência no namoro, muito especificamente entre estudantes do ensino superior. Neste sentido, não poderíamos deixar de ter como convidada a professora doutora Sofia Neves, professora e investigadora na Universidade da Maia e membro integrado do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, tendo vasta produção científica em violência de género a sua área de eleição, tanto na academia como no ativismo, já que é também a presidente da direção da Associação Plano I. Olá, Sofia, bem-vinda. Olá, Ariana, obrigada pelo convite. Olá a todas as pessoas que nos ouvem ou que nos veem. Coordena o Estudo Nacional da Violência no Namoro no ensino superior desde a sua primeira edição em 2017, no âmbito também da primeira edição do programa Unimais, um programa que é desenvolvido também pela Plano I e que tem como objetivo a promoção de uma cultura institucional universitária de tolerância zero à violência na intimidade. Quando nós ouvimos falar em violência no namoro, tende-se a associar às camadas mais jovens e que inclusivamente o ensino superior poderia ser um fator protetor, mas não é bem assim, pois não, Sofia? Não, infelizmente não. Nós quisemos abranger uma faixa da população que ainda não estava devidamente estudada em termos deste fenómeno, e estou a referir-me a estudantes do ensino superior. Tínhamos já alguns elementos de estudos internacionais que apontavam no sentido dos e das estudantes serem particularmente vulneráveis à violência no namoro, mas não tínhamos ainda um retrato que nos permitisse compreender as dinâmicas, as tipologias e as consequências desta violência. E, portanto, quando o Unimais surge, em 2017, nós entendemos que era a oportunidade para desenvolver investigação sistemática sobre este tema. De facto, aquilo que é o grau de instrução e a formação destes e destas estudantes deveria ser, no abstrato, um fator protetor. E, portanto, a nossa expectativa era a de que provavelmente iríamos encontrar taxas mais baixas da prática de violência dentro desta camada, o que não aconteceu. Portanto, nós temos o fenómeno instalado, digamos assim, quer nas camadas mais jovens, quer nestas camadas onde estão integrados e integradas estudantes do ensino superior. Claro que depois há aqui especificidades, tendo em conta as faixas etárias e o contexto onde esta violência decorre, mas ela é transversal e, por aquilo que nós sabemos também de outros estudos que têm vindo a ser desenvolvidos em Portugal, ela começa muito precocemente, estamos a falar de crianças com 12, 13, 14 anos, e depois vai então evoluindo para o contexto do ensino superior, onde se expressa de uma forma que é muito significativa e muito preocupante. Portanto, nós temos de facto números que são absolutamente perturbadores e que nos mostram que a violência no namoro existe no ensino superior, efetivamente, e que é preciso, por isso, preveni-lo e combatê-lo através de uma série de medidas que são consentâneas com o próprio funcionamento das instituições de ensino superior, mas que vão para além disso, não é? Estamos a falar de políticas públicas mais macrosociais e que devem ser devidamente implementadas e monitorizadas. Uhum. E existem algumas especificidades entre a violência no namoro que é perpetrada entre camadas mais jovens e no ensino superior,
Ou estamos a falar das mesmas dinâmicas, das mesmas tipologias? Digamos que na base o fenómeno é muito homogéneo do ponto de vista da sua prática. Depois, os recursos que são usados é que vão sendo diferentes e também as tipologias de violência levadas a cabo. Nós encontramos, por exemplo, a prática da violência sexual muito mais associada a estudantes mais velhos e mais velhas, portanto, que estão no ensino superior, ainda que nas camadas mais jovens esta violência também exista, mas exista através das tecnologias de informação e de comunicação de uma forma mais relevante. Portanto, não estamos a falar de fenómenos como tentativa de violação ou violação que encontramos no ensino superior. Portanto, isto tem que ver naturalmente com as idades, com o tipo de relacionamento que existe entre jovens e, portanto, há uma base que é comum, mas depois é preciso olhar para estas diferentes formas de exercício da violência no namoro, em diferentes camadas, de forma particular, até porque as estratégias que nós usamos para prevenir e combater a violência num determinado nível de escolaridade não é igual àquelas que devemos usar noutros níveis de escolaridade, em que as competências, os conhecimentos são diferentes à partida. Claro. Portanto, talvez como, embora seja homogéneo o fenómeno, talvez destacar se calhar uma maior prevalência de violência sexual entre estudantes sim. Mais velhos e mais velhas e se calhar a violência através das TIC. Sim, que eu diria que é mais prevalente nas camadas mais jovens, ou pelo menos a forma como esta violência é exercida é menos sofisticada nas camadas mais jovens, porque o domínio das tecnologias também é diferente. E, Agora, peço desculpa, só para complementar, as questões que dizem respeito à naturalização e à legitimação são idênticas, não é? E provavelmente elas começam a desenhar-se também precocemente. Lá está, nos 12, 13, 14 e depois vão progredindo para outras configurações que porventura se tornam mais graves à medida que a idade vai avançando. Efetivamente, a violência no namoro é um fator preditor da violência em idade... Na intimidade adulta. Intimidade, não é? Portanto, tudo indica que havendo estas relações violentas que permanecerão e daí também toda a atenção que nós devemos dar, cada vez mais se vai dando, mas é efetivamente um fenómeno preditor da violência em idade adulta. Pode falar-nos um bocadinho destas dinâmicas ou diferenças destas dinâmicas nas relações mais jovens e depois na idade adulta, aqui sem especificar no contexto universitário, mas violência no namoro e em idade... Violência na intimidade adulta. Eu diria que a grande diferença tem que ver com a reciprocidade da violência que nós encontramos no âmbito das relações de namoro, ou seja, nós temos em relações de pessoas de sexo diferente, homens e mulheres, ou rapazes e raparigas a exercer esta violência e a sofrê-la, portanto, em diferentes momentos, a mesma pessoa pode assumir aqui o papel de vítima ou de pessoa agressora, e quando passamos para a violência na intimidade adulta, a prática da violência pelos homens é absolutamente esmagadora em termos percentuais quando comparada com a violência que é praticada pelas mulheres contra os homens. Na violência na intimidade adulta, nós temos também aqui um outro fator que é importante e que tem que ver com o facto de os estudos comprovarem que quando a violência é perpetrada contra os homens, ela é perpetrada sobretudo por outros homens, ou seja, não há aqui uma simetria na prática da violência das mulheres contra os homens e dos homens contra as mulheres. Portanto, quando ouvimos muitas vezes este discurso de que os homens estão a ser cada vez mais vítimas de violência,
porventura sim, mas não estão a ser cada vez mais vítimas de violência por parte das mulheres. Porque nestas relações entre pessoas do mesmo sexo, a violência contra os homens também tem vindo a tornar-se mais expressiva, embora nós não tenhamos ainda estudos que nos mostrem exatamente qual a dimensão do fenómeno. Portanto, é preciso analisar em primeira instância porque é que no namoro há esta eventual reciprocidade ou mutualidade, e aquilo que nós temos vindo também a verificar é que há por parte das raparigas, das mulheres, menor tolerância ao facto de estarem expostas a uma situação de violência e, portanto, quando são vítimas, reagem muitas vezes através do uso também da violência. E, portanto, não são elas geralmente que dão início à prática da violência. Quando as jovens ou as mulheres jovens cometem a violência, cometem-na, na grande maioria das vezes, em resposta à violência que sofreram. Então, estas agressoras foram previamente vítimas. Exatamente. Sendo que há até algum consenso na literatura, no sentido de considerar que esta violência pode ser pensada como legítima defesa ou como uma estratégia defensiva, porque há efetivamente menor aceitação do uso da violência contra elas nas relações de namoro, que não são relações tão estáveis e que implicam tantos vínculos como é depois uma relação, por exemplo, de casamento, em que as questões formais têm um peso muito diferenciado relativamente àquilo que se passa no namoro. E esta reciprocidade desvanece depois nas relações de intimidade em idade adulta, ou estamos a verificar este fenómeno agora nas camadas mais jovens? O que é que nos pode dizer sobre esta... Não há evidências que nos permitam afirmar isso. Aquilo que nós sabemos é que, de facto, a violência no âmbito da intimidade adulta continua a ser predominantemente praticada pelos homens contra as mulheres, em relações de pessoas de sexo diferente, e que existe pontualmente também a situação inversa de mulheres que agridem os seus companheiros. Importa também trazer aqui à discussão o facto de nós sabermos, e há também já investigação nessa matéria, que algumas mulheres que estão em situação de reclusão pelo homicídio dos seus companheiros ou ex-companheiros terem sido elas mesmas vítimas de violência doméstica e, portanto, o homicídio acaba por ser o desfecho de uma situação crónica que vai depois redundar então numa tentativa drástica de autodefesa e que tem depois então a consequência da morte do parceiro ou do ex-parceiro. Ainda que haja aqui depois muitos fatores que é necessário ainda estudar, sistematizar, não acho que estamos ainda em condições de afirmar que este fenómeno que verificamos na intimidade juvenil se está a transpor geracionalmente para a violência na intimidade adulta. Acho que é muito prematuro fazer-se esse tipo de reflexão. Portanto, esta reciprocidade não se verifica, embora sejam relações também... Esta assimetria é mais presente nas relações. Sim. E não só os números da violência doméstica são mais expressivos no que toca à prática pelos homens contra as mulheres, como também o próprio femicídio nos demonstra isso mesmo. São sobretudo as mulheres que são assassinadas em contexto de violência doméstica e, portanto, se houvesse aqui uma situação de reciprocidade, provavelmente os números que existem seriam outros, que não os que temos atualmente. Claro. E fazendo agora a ponte entre a violência no namoro e depois a idade adulta, que alertas é que poderá deixar a quem nos esteja
a ouvir, alertas para estas relações, tendo em consideração que há aqui uma alta prevalência de legitimação da violência. Que alertas pode deixar? Antes desses alertas, eu acho que é preciso irmos um pouco mais atrás e pensarmos nos alertas relativos à própria violência no namoro. Porque há sinais que começam a ser observados no início das relações de intimidade, das relações de namoro, nomeadamente manifestações de controle, de desequilíbrio de poder entre as partes, e, portanto, nós devemos procurar estar atentos e atentas a esses sinais e não permitir que eles evoluam. Ou seja, perante uma situação em que nos sentimos desconfortáveis, em que achamos que de alguma forma a nossa integridade psicológica, física, social não está a ser respeitada, deixar claro que aquela não é a relação que queremos para nós. Tentar, na medida do possível, perante a primeira manifestação, agir no sentido daquela relação não prosseguir. Porque quanto mais longa for a duração, mais difícil vai ser quebrá-la, porque entretanto há questões que têm que ver com a dependência, que têm que ver com o próprio amor romântico que está subjacente a estas relações e que vão dificultar muito o afastamento por parte da vítima. Por outro lado, as pessoas agressoras são altamente manipuladoras e vão garantindo que as vítimas ficam isoladas da sua rede social de apoio, e é imperativo que não se permita que isso aconteça. Portanto, as pessoas devem não só identificar esses sinais, mas poder também partilhar o seu incómodo com outras pessoas significativas que possam ter aqui um papel importante, caso seja necessário, caso haja uma evidência de risco ou de perigo. Aquilo que nós sabemos também em termos de investigação é que, embora esta reciprocidade na violência no namoro exista, há uma maior probabilidade dos rapazes, homens no caso, se tornarem reincidentes numa relação adulta quando comparados com as mulheres, ou seja, são raras as raparigas ou as mulheres que, sendo agressoras na relação do namoro, o sejam na relação adulta. Portanto, havendo também aqui algum indício numa relação adulta de que aquela pessoa, neste caso a pessoa agressora do sexo masculino, já foi no passado na violência no namoro agressora, equacionar aqui a possibilidade dela também ser agressora na relação adulta. Na relação atual, não é? Exatamente. No Estudo Nacional da Violência no Namoro no Ensino Superior, que tem coordenado desde 2017, há dados que nos chamaram a atenção, nomeadamente a percentagem de estudantes que, nas suas respostas, não concordaram nem discordaram das questões colocadas, não é? Certo. Muito críticos e acríticas em relação a questões como, chamamos a atenção, as mulheres são mais sensíveis do que os homens, as mulheres apreciam homens agressivos, as mulheres em situações, algumas situações de violência doméstica são provocadas pelas mulheres e o ciúme é uma prova de amor. Todas estas questões tiveram percentagens superiores a 15% de não concordo nem discordo. Como é que é possível, passados 20 anos de políticas públicas e 5 planos nacionais de combate à violência doméstica e de promoção da igualdade de género, como é que é possível ainda continuarmos a romantizar o ciúme e achar que as mulheres vêm de Vênus e os homens de Marte, não é? Continuar aqui com esta bipolarização da estereótipo. Em primeiro lugar, Ariana, eu não sei se estas respostas aparentemente sem opinião correspondem
de facto, a não ter opinião. Não podemos esquecer que há aqui a dimensão da desabilidade social, não é? A expectativa que as pessoas têm do que é que a sua resposta vai implicar em termos de quem vai tratar os dados. E por outro lado, o não querer assumir um compromisso relativamente a uma visão que possa ser ela mesma conservadora e contrária à igualdade de género. Como é que, passados tantos anos, continuamos assim? É uma excelente pergunta, mas a resposta parece-me relativamente simples, porque a violência de género, onde se inclui a violência no namoro, é um problema estrutural, é um problema cultural. E por isso é fundamental convocar aqui a nossa consciência histórica e relembrar que Portugal viveu sob uma ditadura quase 50 anos, no âmbito da qual as mulheres tinham muito menos direitos e eram relegadas claramente para a esfera do privado, com a própria lei a anuir nessa condição de subserviência e de menoridade. E, portanto, é muito difícil, apesar de já estarmos em plenos do século XXI e termos muitos instrumentos e muitas medidas que procuram desconstruir esse legado, mas é de facto muito difícil desmontar todo um argumentário que está enraizado do ponto de vista social e que é também transmitido de geração em geração. E, portanto, aquilo que nós ouvimos muitas vezes é a reprodução de muitas das ideias que vigoravam no Estado Novo relativamente ao papel das mulheres, por exemplo, no contexto da família. E, portanto, há aqui muitas forças de bloqueio ainda, que é preciso combater, e nós temos tentado fazer isso mesmo, mas que são exigentes no sentido em que nos obrigam a ir ao mais profundo daquilo que nós temos em termos de razões de raízes culturais, não é? E, portanto, não é um processo rápido, não é um processo simples, e é um processo que tem que ter aqui diferentes interlocutores e interlocutoras nos diferentes espaços onde nós nos movemos. E nós sabemos que não há alinhamento nos diferentes espaços, às vezes, não é? A família até pode fazer um trabalho fundamental de desconstrução, mas depois os mídia contribuem para que alguns estereótipos continuem a ser reforçados e, portanto, precisamos de mais tempo. Eu acredito que estamos a caminhar na estrada certa, mas é uma estrada muito longa ainda. Sobretudo uma estratégia integrada, não é? Sim, e articulada exatamente. entre os vários quadrantes, talvez. E que não esteja à mercê dos retrocessos com os quais nos confrontamos agora, em Portugal e na Europa, com este ressurgimento dos movimentos populistas de extrema-direita, que entendem que a ideologia de género é atentatória da moral e dos bons costumes. Também é contra isso que lutamos. Claro, claro que sim. Relativamente ainda no âmbito do Unimais, o Observatório Nacional da Violência no Namoro foi criado na mesma altura. Pode falar-nos um bocadinho sobre esta ferramenta, a quem se dirige, qual o objetivo? Sim, claro, com todo o gosto. O Observatório da Violência no Namoro é uma plataforma de denúncia informal que está disponível online através de um formulário que pode ser preenchido por pessoas que estão neste momento a ser vítimas de violência no namoro, que o foram ou que testemunharam, sem que seja pedido nenhum dado de identificação de quem apresenta esta denúncia. Para que é que serve o observatório? Como o próprio nome indica, para observar a realidade, para a mapear, para a compreender e, a partir daí, informar políticas públicas. É um dos grandes objetivos.
O Observatório tem sido um instrumento muito importante do nosso ponto de vista, porque ele nos permite ter acesso a dados que de outra forma estariam invisibilizados, porque a maior parte das pessoas que recorrem ao Observatório não apresentam uma queixa às autoridades formais, não é? Portanto, não há aqui nenhum dado que depois possa figurar nas estatísticas oficiais e, nesse sentido, os dados do Observatório constituem parte daquilo a que nós chamamos as cifras negras da violência no namoro. E por isso é que é tão importante que as pessoas, mesmo não se sentindo à vontade para denunciar a situação às autoridades policiais, por exemplo, o possam fazer ao Observatório, sem que isso depois resulte em qualquer tipo de procedimento formal. Nós não temos essa função de dar depois início a nenhum tipo de ação judicial ou legal. Podemos sim, se a pessoa que faz a denúncia o entender, depois entrar em contacto, caso ela nos deixe o seu endereço de e-mail e manifeste vontade de ser por nós contactada. E aí nós devolvemos o contacto, questionando em que medida é que podemos ser úteis. E muitas vezes as perguntas são: aonde é que eu me devo dirigir, o que é que eu posso fazer, que tipo de plano de segurança é que eu posso eventualmente construir, mas não é essa a função prioritária, digamos assim, do Observatório. E, portanto, as pessoas podem ter toda a segurança de que, recorrendo ao Observatório, em nenhum momento os casos serão revelados. Nós todos os anos produzimos um relatório com os dados do Observatório, mas que são devidamente cuidados e trabalhados para que nenhum elemento possa identificar as pessoas denunciantes. Que é anónimo, Anónimo, exatamente, e portanto deixar aqui o repto a quem nos ouve e a quem nos vê para poderem usar este instrumento, porque é um instrumento seguro e é um instrumento absolutamente fundamental para nós conhecermos em maior pormenor o fenómeno e podermos prevenir e combater. Portanto, vocês podem ter acesso ao formulário do Observatório, não apenas no site da Plano I, mas também no site do programa Unimais, e vamos também fazendo a divulgação nas diferentes redes sociais da Plano I dos seus projetos. Nós no TikTok também já divulgamos, não só Exatamente. o Unimais, mas também o Observatório e o link e frisar que estas denúncias são anónimas e confidenciais. Exatamente. E também acrescentar, Ariana, só em jeito de conclusão relativamente ao Observatório, que uma vez que o programa Unimais tem um gabinete especializado de apoio a vítimas de violência no namoro, as pessoas também podem usar o Observatório para solicitar um atendimento. E os atendimentos neste momento, por razões que se prendem com a pandemia, por Covid-19, podem ser feitos à distância, portanto devem ser solicitados e são previamente agendados. Nós temos um gabinete físico que está sediado em Braga, mas, como disse, neste momento há muitos atendimentos que funcionam à distância, e aí, mais uma vez, as condições de anonimato, de segurança são acauteladas, porque para nós são um ponto importantíssimo em termos de ética e de ontologia profissional, e os atendimentos são garantidos por pessoas altamente qualificadas e que têm formação também específica nesta área. Portanto, qualquer pessoa, tendo em consideração que agora na modalidade online, estes atendimentos, qualquer pessoa vítima de violência no namoro, de qualquer zona do país poderá pode entrar em contacto com Unimais. este contacto e será atendida por uma técnica especializada. Exatamente. Okay. A custo zero, não é? Os nossos serviços são especializados e gratuitos, portanto não há aqui nenhum tipo de pagamento associado, e temos também, para além da equipa de psicologia, temos também uma advogada que pode dar aqui algum tipo de orientação
do ponto de vista jurídico, porque em muitas situações as dúvidas das vítimas prendem-se precisamente, ou das pessoas familiares das vítimas, porque nós também atendemos pessoas significativas, poderão querer inteirar-se de algum aspecto legal e o Unimais também poderá facultar esse esclarecimento. Obrigada. E relativamente ainda no âmbito do observatório, muitas destas denúncias são feitas por testemunhas. Exatamente, por testemunhas ou por ex-vítimas. Uhum. São poucas as vítimas, ou seja, as pessoas que ainda estão a viver a situação, a dirigir-se ao observatório, até porque sabemos que a resistência destas pessoas, pelo medo, pelo estigma, pela vergonha, é muito grande e, portanto, sentem-se inibidas de recorrer ao observatório e de apresentar queixa, mas, mais uma vez, eu reforço aqui a importância das vítimas poderem ter o apoio que lhes é devido e também, Ariana, chamar aqui a atenção para um aspecto que me parece muito importante e certamente poderemos estar a ser ouvidas e vistas por vítimas ou ex-vítimas. A culpa não é delas, não há qualquer razão para que elas sintam que contribuíram de algum modo para que a situação acontecesse e quanto mais apoiadas numa rede elas estiverem, mais fácil será abandonarem as relações. Obrigada, acho que é muito importante esse repto, Sofia. Para terminar, deixamos, tendo em consideração que este podcast é sobre, pretende promover a saúde mental e que a violência no namoro tem um impacto fortíssimo na saúde mental, que recomendações é que deixaria para a promoção da saúde mental no que diz respeito à violência no namoro ou de forma mais macro? Queria dizer antes que a violência no namoro tem impactos muito negativos do ponto de vista da saúde mental das vítimas e das pessoas com quem elas estão relacionadas mais proximamente. Portanto, nós estamos a falar de um grande sofrimento emocional, estamos a falar do desenvolvimento, muitas vezes, de sintomatologia psicopatológica, nomeadamente sintomas de depressão e ansiedade, com ideação suicida associada, com automedicação não prescrita, muitas vezes, com situações de automutilação, enfim, é muito vasto o leque de consequências que a violência pode trazer em termos de saúde mental, mas também saúde física e saúde psicológica. Nós estamos aqui a focar-nos na saúde mental porque é o âmbito do projeto TikToks, mas de facto a saúde é muito mais alargada do que a saúde mental. E nós temos vindo a perceber que toda esta questão da pandemia e dos confinamentos que temos vindo a ter que viver têm agravado substancialmente a saúde das pessoas e muito em particular a saúde das vítimas. E, portanto, elas devem estar atentas, mais uma vez, aos sinais. Aqui já não aos sinais que as pessoas agressoras dão, apenas, mas também aos sinais que o seu corpo vai dando e se esses sinais estão a afetar o bem-estar, a qualidade de vida e o seu funcionamento. E pedir ajuda, porque da mesma forma que se nós temos uma dor física que nos incomoda, vamos a uma urgência ou marcamos uma consulta com o nosso médico ou médica de família, por que não fazê-lo também quando estamos em sofrimento psicológico? Ainda há também aqui um estigma relativamente à saúde mental e solicitar um atendimento no âmbito da psicologia não significa que nós estejamos já no fim da linha, significa apenas que estamos a cuidar de nós e este autocuidado é o grande alerta que eu gostava de deixar, que as pessoas pudessem olhar um pouco para dentro de si e perceber o que é que não está tão bem e nesse sentido o que é que poderia ser melhorado. E feita essa análise, essa autoanálise, pedir ajuda a profissionais de saúde
ou se num primeiro momento não se sentir confortável para isso, pedir ajuda a uma pessoa significativa, a um amigo ou uma amiga, a alguém da família, a um colega de trabalho ou a uma colega de trabalho, a um professor ou uma professora da escola, mas não permanecer em silêncio. O silêncio é um aliado das pessoas agressoras, não é um aliado das vítimas. E Portugal está muito bem capacitado em termos do apoio que presta às vítimas. Temos uma rede nacional de apoio a vítimas de violência, violência doméstica, no namoro também. A violência no namoro é uma forma de violência doméstica e, nesse sentido, é um crime público. E nessas estruturas, a intervenção no âmbito da saúde mental também é feita. Portanto, falar, partilhar, procurar alguém que seja de confiança e que possa mitigar esse sofrimento que é muito grande e que tem que ser atenuado com diferentes estratégias. E que este sofrimento vai deixar estas pessoas vítimas ainda mais vulneráveis e vai criar ainda mais barreiras para romper esta relação. Exatamente. E dizer também, se calhar mesmo em jeito de conclusão, que havendo doença mental, a doença mental não é a causa da violência. A doença mental é, por regra, uma consequência da violência, ou seja, se a vítima está deprimida, se está ansiosa, ela não foi vítima porque era deprimida ou porque era ansiosa. Ela ficou deprimida e ficou ansiosa porque foi vítima. E isto também é um discurso que desmonta a noção de culpabilidade que muitas vezes as vítimas carregam e que as faz não procurar ajuda, porque se a culpa é delas, então elas terão que resolver por si só a situação e ficam realmente muito mais vulneráveis e muito mais dependentes de alguém que não é de todo um elemento positivo para o bem-estar e para a qualidade de vida. E se calhar a mesma lógica também para desmontar o comportamento da pessoa agressora que não exatamente, que tem uma psicopatologia ou porque tem uma adição. Ou... Exatamente, até porque estas pessoas são muito funcionais fora desta relação de intimidade, aliás, são muitas vezes consideradas cidadãs excelentes, porque de facto são muito normativas, não são normativas com as pessoas com as quais têm um relacionamento amoroso ou de intimidade. E é sempre muito direcionada, e isso também pode ser um ponto para exatamente, para essa patologização da pessoa agressora é também uma condicionante da revitimação, claramente. Sofia, muito obrigada. Obrigada eu, foi um gosto. Foi um gosto. Esperemos vê-la mais vezes nestes e noutras atividades do TikTok. E parabéns ao TikTok pelo trabalho extraordinário que tem vindo a desenvolver. Muito obrigada, muito obrigada. Até uma próxima. Obrigada eu, até à próxima.